Vai ser bem difícil gravar esse vídeo sem roteiro, porque eu não sou uma pessoa muito acostumada a lidar com a minha vida sem um roteiro. Eu acho que primeiro, quando se trata de um vídeo, para mim é particularmente mais difícil, porque eu sou muito acostumado a ter um começo, um meio, um fim, e o roteiro não me permite muitos espaços entre a minha fala. Então não tem aquele de pensamento que me, enfim, permite mudar o raciocínio e até lidar com o vazio que às vezes pode ser a nossa mente e que permite que entrem outras coisas assim que a gente não quer pensar, né? O roteiro é bom porque ele guia, mas ele também dá uma limitada. Eu acho que o objetivo aqui hoje não é limitar. Mas por que eu vim gravar esse vídeo? São 7 horas da manhã de um domingo, eu vim no Parque do Ibirapuera porque eu não estava conseguindo dormir. Ontem à noite eu assisti uma série muito legal da Netflix e eu fiquei pensando demais dela. E quem me conhece sabe também que eu não sou uma pessoa de séries. Então ter maratonado 8 episódios dela em uma tarde só e até a noite é algo bem diferente para mim e inusitado. Então, sem mais delongas, né, eu vou falar um pouquinho sobre essa série, que é a série Smiley, que foi lançada agora pela Netflix. É uma série espanhola, especificamente uma série catalã, porque ela se passa em Barcelona. E ela conta a história principalmente de 2 caras, o Bruno e o Alex, que são 2 homens gays que vivem em Barcelona. E eles acabam se conhecendo por acidente, porque o Alex, que é um cara que acabou de terminar um relacionamento não por escolha dele, mas porque ele levou um ghosting de um cara que ele gostava muito, então o cara sumiu simplesmente, e ele ficou muito chateado com isso. E aí ele resolveu ligar e mandar uma mensagem através da caixa postal para esse cara. E aí ele vai, assim, liga e mete o louco no cara e fala tudo que ele queria falar sobre ser uma sacanagem, sobre ele ter expectativas, sobre eles estarem construindo coisas juntos e do nada o cara sumir. Enfim, manda lá uma mensagem super impactante para ele, só que ele manda pro número errado. E aí, por uma coincidência ou acidente, essa mensagem cai na caixa postal do Bruno. E aí ele acaba conhecendo o Alex, ele ouve essa mensagem, se sente muito tocado e resolve retornar para avisar que essa mensagem chegou na pessoa errada. E aí eles acabam conversando, se conhecendo e acabam marcando um encontro. Eles estão muito animados porque eles acham que pode rolar alguma coisa ali entre os dois. Só que quando eles chegam nesse encontro, eles percebem que, apesar deles estarem ali com muita vontade de conhecer um ao outro, eles percebem que eles são de mundos. E quando eu digo mundos aqui, eu falo tipo do mundinho gay, assim, eles são de lugares diferentes. Então, enquanto o Alex é um gay da academia, bombadinho, tal, tem um lance social, o Bruno é uma pessoa muito mais do intelectual, aquela pessoa que lê, vai em peças, e aí eles tentam trocar alguma coisa ali e aquilo não acaba rolando. Essa série, ela é baseada numa peça do Ghislain Cluy, que é o diretor também, criador da série. Então é muito legal porque o texto dessa série é muito bom, assim. Então quando eu estava vendo, eu falei para os meus amigos que eu gostei demais do texto. Ele é muito bem escrito, muito envolvente, e faz muito sentido depois que eu pesquisei que tenha vindo de uma peça de teatro, porque quando o texto de um filme ou série é muito bom, você consegue ver que ele é de uma peça de teatro. Então vale muito a pena ver. Só que por que, né? Por que eu parei para pensar tanto sobre esse filme, sobre essa série? Por que me envolveu tanto? É uma série que ela não foca só nessa comédia romântica de fim de ano, né? Porque tem isso também, se passa no final de 2022. E eu não sou uma pessoa que costuma ver produções de Natal, de fim de ano, e eu nem sabia que essa era uma. E acabou vindo a calhar justamente no momento que eu precisava falar sobre tudo isso. Ela é uma série que fala sobre problemas de comunicação no geral, né? Porque eu acho que já dá pra ver desde o começo que mesmo o Alex se comunicando e tentando mandar mensagem para uma pessoa, ele mandou para a pessoa errada.
mas acabou gerando uma outra coisa. Enfim, fala muito sobre esses problemas de comunicação, e não só do Alex e do Bruno, mas sim de todos os outros personagens que estão nessa trama. São 8 episódios de mais ou menos meia hora, 35 minutos cada. E aí ele vai falando sobre os outros personagens, então tem problemas de casal, tem problemas de namorados que já estão namorando há muito tempo, pessoas que estão se conhecendo. Então é muito interessante assim olhar sobre essa perspectiva e cara, ver que o ser humano é uma pessoa muito doida, assim, muito doida mesmo. E esses problemas de comunicação, eles são mostrados de uma forma muito interessante nessa série, porque não é só no texto ou na fala entre os personagens, mas também no formato da série, que é muito criativo. Então é muito comum você ver os textos dos personagens intercalados. Então tem 2 cenas acontecendo ao mesmo tempo, eles dividem a tela em 2 e aí os personagens vão falando as suas falas e você percebe que as conversas e os problemas, por mais que sejam diferentes, os núcleos dos personagens são muito parecidos, porque o problema ali é a falta de comunicação. Então isso é muito interessante, assim, eu achei um formato bem legal para ilustrar e tornar palpável esses problemas de comunicação. Então, palmas aí para a série e para a direção, porque é muito legal. E beleza, por que eu acho que eu me conectei tanto com isso, né? Eu acho que essa série, ela foca muito nesse lance do casal principal, que é um casal gay, e mostra sobre o como, quando você está conhecendo uma pessoa, eu acho que, eu não posso dizer que isso é só hoje em dia, né? Talvez seja uma coisa que aconteça já há muito tempo e só eu esteja vivendo agora. Mas principalmente no mundo gay, assim, existe um lance de ego e não se permitir a vulnerabilidade que é muito grande, assim. Então, é muito cansativo quando você está conhecendo alguém e você quer muito falar com aquela pessoa, e aí você se encontra com ela e você percebe que ela está envolvida com você porque ela dá sinais, ela mostra ali naquela noite que ela quer falar com você no dia seguinte, então ela demonstra o interesse dela. Mas aí chega no dia seguinte e ela some. Ela só não aparece mais. E aí você fica se perguntando, cara, por que ontem estava tudo bem? O que aconteceu para hoje não tá, né? Isso pra mim é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em lidar, mesmo assim. E eu acho que existe um lance que vai mostrando que essas conexões, assim, né, o medo das pessoas se abrirem e serem vulneráveis sobre o que elas estão sentindo, ou até não admitirem, não vou ligar pra ele porque existe um jogo ali que eu não posso mandar a primeira mensagem, eu tenho que esperar a pessoa me responder primeiro, deixar ele mais interessado do que eu. E isso cansa. Eu acho que é muito triste, assim. É exaustivo, sabe? Eu tenho passado por essas questões na minha vida pessoal aí, de relacionamentos com pessoas. Isso tem me deixado cansado. E eu tenho conversado sobre isso, por acaso. Eu conversei ontem mesmo com a minha psicóloga sobre essa questão. E aí eu falei pra ela, ninguém é obrigado a gostar de mim. Tá tudo certo, tipo, se a pessoa saiu comigo um dia, ela percebeu que na verdade, não faz tanto sentido. Tá tudo bem, ela pode parar de me responder ou então ir embora e tal. Só que eu não tô falando dessas pessoas que mudam de ideia, tipo assim, eu muitas vezes não me interesso, sei lá, tava com uma pessoa e percebi que não quero e tal, e tudo bem, todo mundo tem esse direito. Só que a gente não tá falando dessas pessoas, sabe? Eu tô falando de pessoas que realmente demonstraram interesse por você. E muito provavelmente, sim, gostaram de você, gostam, só que elas ficam presas nesse joguinho. E por causa desse ego, assim, de não poder parecer que tá interessado em você, elas acabam indo embora e a gente acaba perdendo histórias que poderiam ser muito legais. E aí, eu tenho um livro também que eu li e é muito legal. E a personagem principal, o livro se chama O Copo Vazio, da Natalia Timmerman, e tem uma frase que me pega muito. E eu sempre relaciono a ela a esse tipo de coisa que acontece, assim, nesses relacionamentos. Quando uma pessoa parece que está muito interessada, promete coisas para você, mas depois ela muda de ideia bruscamente. E a frase eu até anotei aqui, todos têm o direito de desistir a qualquer hora.
todos podem retirar suas promessas, mas isso é diferente de fingir que não foram feitas. Então, é isso, sabe? Você pode até mudar de ideia, só que você não pode fingir para outra pessoa que você não prometeu aquilo. Você não pode fingir que você não lembra dela, que você não sentiu nada. E eu acho que isso invalida muito, né, as pessoas. É muito triste quando você acha que a pessoa está interessada em você, você está envolvida naquilo, e aí ela age como se ela nunca estivesse sido envolvida por você. Isso acontece muito na série. Em determinado momento, o Bruno olha pro Alex e finge que não conhece ele. Eu acho que não tem coisa pior pra mim do que isso. É a pessoa fingir que nada aconteceu. Porque aí parece que o louco é você, né? Só você lembra. Só você sabe o que aconteceu. Isso é... Nossa, assim, é uma das piores coisas que podem acontecer. E, cara, óbvio que eu gostei muito porque fala muito sobre o mundo gay no geral. O lance de ter o Bruno ali jogando o capital intelectual dele em cima do Alex. Então, tipo assim, nossa, eu sou muito mais inteligente que você. Eu conheço muito mais coisas. O filme preferido do Alex é Frozen. E o do Bruno é um cabeção lá, tipo de um diretor ferrado. E enquanto isso, o Alex também joga o capital dele, que é o capital físico. Que é o capital, tipo assim, cara, eu vou em 2 academias no meu dia. Eu sou uma pessoa que tem uma vida social muito agitada. Então eles ficam competindo por uma coisa para ver quem é melhor que o outro, quando na verdade, se eles estão interessados um no outro, o ideal seria que eles se abrissem a esse sentimento, né? Eu acho que isso fala muito sobre o mundo gay e justamente entra num ponto muito legal nessa série, que é a forma como eles retratam os aplicativos de relacionamento. E aqui especificamente o Grindr. Se você não conhece, é um aplicativo voltado para o sexo no mundo gay, especificamente homens com homens. Então, cara, é muito louco, assim. É muito louco. A forma como as pessoas se relacionam, como elas lidam com o sexo, como poder mesmo, né? Porque tem aquela frase famosa, né, que fala que tudo na vida é sobre sexo, menos sexo, sexo é sobre poder. E é isso, as pessoas capitalizam em cima disso. Então, quem você é, qual é a sua posição, com quem você tá, as fotos que você posta, se você é mais masculino, menos masculino, e aí entre esse jogo de atenção e quem você consegue transar mais. E cansa, velho. Cansa demais. Cansa porque tem tanta conexão legal que a gente faz, que é o que justamente acontece entre esses 2 personagens, e eles não conseguem, velho. Não conseguem. Porque o bagulho é doido. Esse joguinho, assim, que as pessoas fazem é cansativo. Então, chega de joguinho. Só fala aí o que você quer, o que você não quer também. E sei lá, se for pra assumir, tenta pelo menos não gerar expectativa no outro, sabe? Enfim, a série, como eu falei, não gira em torno só desse casal, apesar dele ser o casal principal. É uma série que ela se passa no fim do ano, então ela fala muito sobre união, que eu acho que é o que todo mundo ali tá buscando de alguma forma. E muitas pessoas conseguem celebrar essa época do ano de uma forma positiva e celebrar de fato a união que elas têm com as outras pessoas. Enquanto outras que não têm essas uniões tão bem estabelecidas em paz, acabam só tentando buscar mais essa união. Que eu acho que é o que essa época, independente da sua religião, independente de onde você mora e como você celebra as festas de fim de ano, eu acho que é sobre união no fim do dia, que é o que falta. Uma coisa legal também é que essa série se passa na Espanha, então acho que esse foi um dos motivos também de eu ter me conectado tanto com ela. A Espanha é um lugar que parece que a minha vida tá caminhando para lá. Não que eu vá para lá ou queira me mudar para lá, mas eu tenho grandes amigos que estão na Espanha nesse momento agora, tanto em Madrid quanto em Barcelona. E eu fui para lá recentemente e muitas coisas que eu quero fazer estão lá, e lugares que eu quero conhecer, e a cultura me é muito interessante, assim, eu sinto que eu tenho uma conexão com aquele lugar muito forte, assim.
e tem a família de uma amiga minha é de lá e eu sou muito conectado a eles também, sinto um amor muito grande vindo de lá. Então é muito legal também, porque tem pontos ali daquela história que remetem muito àquela cultura. Então no fim de ano tem o lance das uvas e dos 3 reis magos e aquela cultura muito forte ali do país que é muito interessante. A cultura dos bares também, a forma como o espanhol lida. Em Madrid, por exemplo, você chega num lugar e eles já te servem comidas para você beber. Então tipo, que te pongo, que é tipo, o que você quer beber? Então você chega, você não fica sem uma bebida na mão. E eu acho que isso é uma coisa muito quente, assim, é uma forma de demonstrar carinho também, que é muito interessante, assim. Então, é isso. Eu acho que eu falei muito, não falei o que eu gostaria ao mesmo tempo, porque, como eu falei no começo, é muito difícil gravar coisas sem roteiro pra mim. Eu acho que eu fugi completamente do tema, deixei coisas que eu queria falar de fora, mas é isso. Eu não controlo nada, né? Eu vim aqui domingo, às 7 horas da manhã no Parque do Ibirapuera, porque eu não conseguia dormir. Nem isso eu consegui controlar. Afinal, era para eu descansar, mas não. Eu vim. Acabou a memória do celular justamente na hora que eu precisava parar de falar. Então esse foi o universo me avisando que esse vídeo precisava acabar.